Alice, a deputada Bia Kicis está ao vivo com a gente, você também participa dessa conversa. Eu dou boa noite. Deputada, seja muito bem-vinda ao Jornal Jovem Pan. Muito boa noite e boa noite ao meu amigo Ricardo Salles também. Deputada, sobre o bloqueio do Telegram, sobre essas novas filiações do PL, sobre as eleições em 2022, eu queria a análise da senhora. Primeiramente, sobre o Telegram. Qual que é a análise que a senhora faz em cima da decisão do ministro Alexandre de Moraes? Lembrando que essa decisão não só tange ao presidente da República, Jair Bolsonaro, como também afetou diretamente o sistema de chuvas aqui da cidade de São Paulo, porque a Prefeitura de São Paulo usa o Telegram para emitir alertas da Defesa Civil, para alertar a população sobre os riscos. E nesse momento, todo o sistema da Prefeitura está inoperante diante de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. A análise da senhora. Bom, para você ver o tamanho da inconsequência dessa medida. A gente tem que lamentar muito, porque essa medida ela vem complementar outras medidas completamente inconstitucionais, ilegais, imorais, que vêm sido adotadas no bojo desses inquéritos da fake news, inquéritos dos atos antidemocráticos, disso, daquilo, cada um eles batizam aí de um nome, na verdade é tudo inquérito do fim do mundo. E o que a gente está vendo é uma tentativa quase que desesperada de se cercear o debate em pleno ano eleitoral. Veja, isso não começou no Brasil. Nos Estados Unidos, o Donald Trump, quando presidente, teve também suas redes censuradas. Então, essas pessoas não conhecem limites quando se trata de prestigiar uma linha de pensamento, políticos que se alinham, né, à esquerda, porque a esquerda é tudo esquerda, e em perseguir, punir, calar, cercear quem pensa diferente, quem é conservador, quem apoia o presidente Bolsonaro, e é grave que isso afeta a própria democracia, porque nós estamos num ano eleitoral e não é possível se cogitar de um ambiente eleitoral em que não haja o livre debate. Se há cerceamento ao debate, se há censura, não existe lisura no sistema eleitoral. E fica se usando essa narrativa de fake news como se estivessem caçando fake news. Esse povo tem medo da verdade. Para você expor à esquerda tudo que não presta que eles fazem, você não precisa mentir, é só mostrar a verdade. E sai lá que o presidente Bolsonaro tem uma rede no Telegram de mais de 1 milhão e tantos seguidores, e o Lula tem 48 mil seguidores, acho que é isso. Fica muito na cara que se trata de uma perseguição, não é? Que se quer desequilibrar o jogo que já está desequilibrado, que o Telegram é uma forma da gente buscar um pouco de espaço livre para poder transitar as nossas ideias por ali. Hoje a gente conta com o Telegram e com a outra plataforma, que é o Getter, mais nada. No mais, a gente é censurado de forma assim, absurda, vergonhosa. Salles. Querida Bia, não há dúvida, o que você falou aqui é procedente, ou seja, todas essas plataformas que inclusive foram chamadas para celebrar acordos de cooperação com o Tribunal Superior Eleitoral e etc., têm feito a censura unidimensional, né? A censura só aos bolsonaristas, só aos conservadores, só à direita. A gente não vê a esquerda sofrer nenhum tipo de restrição em nenhuma dessas plataformas, o que denota, evidentemente, um desvio de conduta, né? No mínimo uma discriminação de clientes, usuários, né? O que frontalmente contraria a legislação brasileira, que determina, como você sabe bem, você que é uma procuradora de sucesso, com uma carreira sólida no campo jurídico, a isonomia de tratamento de clientes, o tratamento não discriminatório é um pressuposto, né, da concorrência, da livre concorrência e tudo mais.
Mas está claro isso, você colocou muito bem, o vale tudo, né, no tapetão pós-2018 para que Bolsonaro não seja reeleito. Eu queria te perguntar sobre essa perspectiva. Que risco o Brasil corre caso essa estratégia bem delineada, bem feita, mas no sentido negativo, né, ou seja, pensada daqueles que não querem a reeleição do Bolsonaro, que risco o Brasil corre se essa estratégia for bem feita e, eventualmente, for eleito o ex-presidente Lula? O que acontece com o Brasil? Eu digo que é a velha história daquela hashtag Jair ou já era, sabe? A gente precisa falar de forma muito clara, inclusive para conseguir penetrar no imaginário das pessoas, no emocional das pessoas. Por quê? Aquelas pessoas que às vezes falam, eu não gosto do Bolsonaro, ele é grosso, ele fala umas coisas, ele isso, ele aquilo, ok. Você não precisa achar o Bolsonaro o máximo. Ninguém é o máximo. Todos nós temos defeitos e qualidades. Mas temos que pensar para as pessoas que estão aí ainda no muro, que do outro lado do muro está a Venezuela. Então, o risco é imenso. Eu tenho a impressão que essas são as eleições mais importantes que nós teremos, porque se reelegermos Bolsonaro, o Brasil poderá caminhar adiante com esse programa de governo que o Bolsonaro trouxe, com ministros técnicos, como você foi, um grande ministro do meio ambiente, e tantos outros. Caso isso seja interrompido agora, a esquerda volta com sede, muita sede de vingança. A gente percebe que eles não escondem mais nada. O jogo está posto, está muito claro a vontade que eles têm de regular a mídia, censurar os conservadores, não dá espaço nenhum, porque eles não nos veem como adversários políticos, eles nos veem como inimigos. Basta ver que eles nunca aceitaram a vitória do presidente Bolsonaro. Estão o tempo todo tentando destruir o governo. Então, nós estamos num momento em que a gente vê que, para que haja uma mínima chance ainda da nossa tão combalida democracia, é preciso que haja um ambiente favorável, ainda que a gente não tenha voto impresso e auditável, ainda que as urnas sejam cheias de vulnerabilidade, não é? Existe algo que já é muito grave agora, que põe em risco as eleições, que é o cerceamento do debate. Se uma das partes não tem liberdade para falar, já não existem eleições legítimas. Esse é o meu ponto de vista e estou realmente muito preocupada com o que pode acontecer. Não acredito que o Lula ganhe essas eleições, não acredito. A gente está vendo aí que ele não pode nem sair, já ficam pensando em desculpinhas, dizer que ele está com medo de um atentado, ainda quer se igualar e equiparar aí ao Bolsonaro, que sim sofreu um atentado quando candidato, não é? Então, eles inventam todo tipo de desculpa para o Lula não ir para a rua, porque ele não pode ir para a rua. Ele não pode ir para a rua, porque na rua ele não recebe nenhum apoio, a não ser ali aquela meia dúzia de 3 ou 4 ali que se une, Lula livre, pessoas que não se importam de ter um descondenado, um criminoso, um corrupto, né, disputando a presidência. Então, eu digo o seguinte, eu acho que o maior constrangimento que nós temos no Brasil é ter o Lula livremente concorrendo à presidência da República. Isso jamais poderia acontecer num país decente. Deputada, ainda sobre o Telegram, em cima da decisão do ministro Alexandre de Moraes, eu vi o comentário da senhora, eu vi as críticas que a senhora fez ao ministro Alexandre de Moraes por essa determinação e também citando até o presidente Jair Bolsonaro. A senhora acha que mesmo cancelando o Telegram, isso vai afetar diretamente a campanha do presidente Bolsonaro? Ele não teria outro argumento, outros atributos mais inteligentes para chegar no eleitor? Precisava só mesmo do Telegram? Ou a senhora acha que até as eleições essa decisão vai ser revertida? Olha, eu acho que ela vai ser revertida porque o Telegram pediu desculpas, disse que, né, eles viram que o ministro não está para brincadeira, né?
eu acho o seguinte, muita gente põe a culpa na comunicação do governo. Mas eu pergunto a vocês, como é que o governo vai comunicar alguma coisa se ele não conta com a mídia? O papel da mídia é informar a população. Quando você tem uma mídia que se comporta como inimiga do governo, que só ataca, que não traz nenhuma informação, tudo de positivo e bom, que não é pouco, que o governo faz, a mídia esconde e ainda inventa 1000 narrativas, como é que ele pode comunicar? Então, se ele não conta com a imprensa, boa parte da imprensa, a maior parte não conta com a mídia, não conta com nada, ele tem que usar as redes sociais. Ok, ele usou em 2018, eu também usei, Ricardo também usou. Acontece que as redes estão nos bloqueando, nos censurando. Eu fiquei outro dia 1 mês sem poder fazer live no Instagram, as pessoas publicam as coisas, querem me marcar, não podem. Outro dia fiquei 1 semana sem poder fazer live no YouTube. Então, nós somos obrigados a nos autocensurar. Nós somos obrigados a não falar de assuntos que a gente considera tremendamente importantes, dar a nossa opinião num tema, uma visão conservadora, e a gente é bloqueado. Então, o que o presidente pode fazer de mais inteligente? Eu não sei. Só se ele montasse uma plataforma, né, que o Trump está montou, e essa plataforma, de repente, atingisse a todas as pessoas, mas isso não é real. Não é? Então, assim, o presidente tem direito, inclusive, né, a ser tratado de uma forma justa, uma mídia que informasse, não desinformasse. Só que não adianta nada, porque quando eu dizer que ele tem esse direito, se a mídia não quer jogar limpo. Então, assim, hoje a imprensa, lamentavelmente, boa parte dela, e aqui eu vou fazer essa ressalva, a Jovem Pan, e tem outros veículos também, rádios, que levam a verdade, mas, infelizmente, a grande maioria presta um grande desfavor à democracia e à verdade. Ricardo Salles. Não, de fato, o que a Bia falou é verdade. Há uma relativização do que são os princípios democráticos, né? Quer dizer, quando no passado a imprensa, com justa razão, criticou iniciativas, até do presidente Lula, que continua dizendo, inclusive, que quer censurar em mídia, né? Se ele fosse eleito, que eu acho que não será, mas ele quer censurar a mídia, ele quer controlar os meios de comunicação, ele diz que ele vai trazer o MST, o MTST, ou seja, todos esses órgãos que representam, pela sua própria origem, pelo seu DNA, né, a falta da democracia, o desrespeito ao Estado Democrático de Direito. O Lula diz isso a cada momento. Os petistas dizem isso todo dia, e nenhum deles é censurado nos canais de comunicação. Bia, como é que você enxerga, nesse aspecto, né, possíveis freios e contrapesos para que, em algum momento, o Brasil tenha, e aqui eu faço um louvo, digamos assim, uma situação de multiplicidade de opiniões. Não é porque hoje a grande parte da imprensa joga totalmente contra o Bolsonaro que a gente quer uma imprensa chapa branca, que não critique ou que não faça observações, que não ajude, portanto, a construção democrática. Nunca se pretendeu isso. Agora, o mínimo de isenção e equilíbrio, e aí não só de certos órgãos da imprensa, mas também de órgãos relativos ao comando e controle, à fiscalização administrativa e tudo mais, em algum momento vai precisar restabelecer esse equilíbrio, uma espécie de movimento pendular da história. O pêndulo foi muito para o lado de lá, em algum momento ele vai ter que voltar. Como é que você imagina que possa haver, ou quais mecanismos você imagina ou vislumbra que possam ser utilizados para restabelecer esse equilíbrio, cujo desequilíbrio pernicioso é reflexo disso que você citou agora? Ricardo, a gente sabe que no nosso sistema de freios e contrapesos, que não está funcionando nada bem, quem tem o poder na mão é o Senado. Infelizmente, o Senado não está cumprindo o seu papel com relação a esse quesito. Existem inúmeros pedidos de impeachment e muito bem fundamentados. Eu vou citar aqui o do Cajuru, que nem é aliado do presidente, já foi, não é mais. Mas o pedido de impeachment dele, do ministro Alexandre de Moraes, é uma peça, juridicamente falando, perfeita. E, no entanto,
o presidente do Senado senta em cima e agora ainda se une ali ao Lewandowski para quererem reformar a lei do impeachment, né? E até, quem sabe, talvez punir uma pessoa que peça o impeachment que não seja, no final, julgado procedente. É loucura uma coisa dessa, né? Então, o que a gente precisa, e o presidente Bolsonaro sabe muito bem disso, de um Senado que seja independente, que seja altivo, que reconheça o seu mistério constitucional e a importância do seu papel no sistema de freios e contrapesos. Somente isso. E também, é claro, que a renovação no Supremo Tribunal Federal, com novos ministros que lá ingressem, com a aposentadoria daqueles que já estão com a idade, né, estão chegando, se aproximando da idade limite. E também nós temos falado lá na Câmara dos Deputados na necessidade de se alterar a forma como se chega ao Supremo e colocar talvez um sistema de mandato para que as pessoas não se eternizem lá dentro, não fiquem 30, 40 anos. É poder demais por muito tempo. Isso não é saudável. Então, esse debate que surgiu com o debate da questão da PEC, da Bengala, que nós aprovamos a sua alteração na CCJ, esse debate mostrou que a gente, na verdade, está menos preocupado com a questão de são 70 ou 75 anos, mas muito preocupado com esse cargo, essa vitaliciedade do cargo. Nós estamos muito propensos, eu digo, grande parte do parlamento, pelo menos na Câmara dos Deputados, a colocar um sistema de mandato. A exemplo do que é feito na Itália e em outros países. Talvez aqui no Brasil isso ajude a melhorar, né, esse problema que hoje não é pequeno, que nós estamos enfrentando com a Suprema Corte. Deputada, eu queria voltar no assunto do Telegram, porque a senhora acabou citando a velha imprensa, mas foi uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Eu queria entender que a senhora explicasse para o telespectador onde que estaria a relação da velha imprensa nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. A velha imprensa aplaude. O papel da imprensa é criticar, é fazer pressão quando algo não funciona bem em qualquer dos poderes. Então, quando você tem uma imprensa que cumpre o seu papel, as autoridades que atuam com abuso de poder, com desvio de finalidade, elas são pressionadas e elas acabam normalmente voltando atrás. Vamos lembrar quando começou o inquérito Fim do Mundo, que foi para censurar a revista Cruzoé, a imprensa saiu toda em defesa da revista Cruzoé. E o ministro mudou rapidinho o seu alvo. Largou a Cruzoé, que inclusive passou a apoiar o ministro, como se ele mesmo, como se a própria revista não tivesse sido vítima desse abuso, e agora aplaude. Quando eu estava me referindo à velha imprensa, porque eu estava falando... Mas a Desculpa, mídia não, tudo bem. Se me permite, não, é que eu não ouvi. A mídia, de uma forma geral, aplaudiu essa decisão do ministro Alexandre de Moraes? A senhora poderia dar exemplos claros para a gente aqui, para o telespectador da Jovem Pan nesse momento? Todos os dias eu vejo, eles vêm aplaudindo há muito tempo, eles vêm dizendo, é isso mesmo, esse pessoal que faz fake news tem que ser coibido, fake news é crime. Não existe crime de fake news é uma mentira, é uma desinformação que, por sinal, a mídia muitas vezes faz. Tá? Eles se enganam, recebem às vezes uma informação errada de uma fonte que eles julgavam que estava correta e não estava. Então, erros, às vezes, numa informação, qualquer pessoa pode fazer, mas estão querendo transformar isso num crime que não existe. E, na verdade, estão criminalizando a opinião. Então, assim, eu não vou saber te dizer agora, porque eu não sabia que você me pediu isso, eu não fiz um levantamento, mas eu posso fazer e te mandar. Aliás, se você entrar no Twitter de vários jornalistas, você vai ver que eles estão, sim, apoiando. Basta ver, por exemplo, a Isto É, colocaram lá o ministro de Moraes em pano. Justiça, que está fazendo com que a justiça seja feita no Brasil, porque está coibindo as fake news e a mentira. O TSE lança campanhas
inclusive incentivando jovens a tirarem o título, junto com uma campanha que as universidades e os colégios estão fazendo para tirar o Bolsonaro, o TSE vai e curte. Então, não só a velha mídia, tá? Como as instituições estão fazendo isso. Então, a nossa democracia, ela está completamente atacada. Eu já não me sinto vivendo num país democrático, não me sinto, porque numa democracia essas coisas que estão acontecendo jamais poderiam acontecer. E se acontecessem, a mídia viria em socorro da democracia. A mídia teria que apontar os abusos, os desmandos. E a mídia não faz isso. Então, a mídia, você pode até não ter muitos jornalistas expressamente aplaudindo, mas estão silentes. Quem é que está criticando a decisão do ministro Alexandre de Moraes? Agora, você levantou aqui um tema que eu tenho visto hoje, o dia inteiro, desde ontem, que não é só questão política. O Telegram, eu ontem postei no meu Twitter que existem várias pessoas que usam o Telegram para fazer negócios, que não tem nada a ver com política. Tem professores que dão cursos, dão aulas, vivem disso, estão angustiados, né, assim, pela iminente perda da sua fonte de trabalho, de receita. E agora, né, você citou que aí em São Paulo tem até essa questão, que é uma questão de vida, de saúde pública, de vida. Então, essa decisão do ministro é absolutamente inconsequente. E a gente espera que ele volte atrás. Né? Se não for por questão de constitucionalidade, legalidade, pelo menos porque agora estão levantando essas outras questões. Essas questões aí da defesa civil. Mas assim como agora estão levantando a questão da defesa civil, por que não levantaram a voz também para defender a liberdade de expressão? Para isso ninguém fala. A mídia não se manifestou em favor da liberdade de expressão, não falou quando o Daniel Silveira foi preso, a mídia não criticou. Então, muitas vezes, o silêncio ele já é suficiente para mostrar de que lado está a mídia. Deputada, a gente está com o tempo bem apertado. O Ricardo Salles tem uma breve pergunta e eu queria uma breve resposta da senhora, porque o jornal está em cima do ponto. Salles. Não, Bia, justamente nesse ponto que você citou agora, não causa uma preocupação generalizada no Congresso esse excesso de relativização da imunidade parlamentar quanto a opiniões e posicionamentos? Né? Quer dizer, isso é uma coisa muito perigosa, porque você tira o precedente de que opiniões de parlamentares, e nós estamos falando de opiniões, podem ser imputadas responsabilidades. Como é que está o sentimento da casa, né, da Câmara como um todo, suprapartidariamente em relação a isso? Deputada, a senhora tem 40 segundos. Muitos parlamentares que votaram a favor da prisão do Daniel se arrependeram, porque agora enxergam o perigo do que fizeram. Então, essa situação é grave e eu acho que hoje, talvez, a decisão fosse diferente. Deputada Bia Kicis, muito obrigado pela participação aqui no Jornal Jovem Pan. É sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. E só para registrar, eu não estou aqui atacando a mídia em geral. Eu estou falando daqueles veículos que são coniventes com o que acontece. E a Jovem Pan, graças a Deus, dá espaço para todas as vozes. Muito obrigada.